Mateus 13. A parábola do semeador e outras parábolas. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram ao redor dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas ao sair o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O propósito das parábolas. Então, aproximaram-se os discípulos e perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, mais lhes será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Explicação da parábola do semeador. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o que foi semeado em solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. A parábola do joio e do trigo propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele lhes disse: Um inimigo fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres que vamos arrancá-lo? Mas ele respondeu: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Outras parábolas do reino. Outra parábola lhes propôs: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Ele é, de fato, a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado. Explicação da parábola do joio. Então, Jesus deixou a multidão e entrou em casa. E seus discípulos aproximaram-se dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Oração, Senhor amado. Obrigado por mais um dia de aprendizado na Tua palavra. Que possamos ser como a boa terra,
recebendo a semente do teu ensino e dando frutos para o teu reino. Guarda-nos dos espinhos e das pedras que tentam sufocar nossa fé. Ajuda-nos a discernir o trigo do joio, para que possamos crescer firmes em ti. Em nome de Jesus, amém. Revelação sobre Mateus 13. Mateus 13 nos ensina que o reino dos céus cresce dentro de nós e que a maneira como recebemos a palavra define nosso futuro espiritual. A parábola do semeador mostra que muitos ouvem, mas poucos realmente deixam a palavra criar raízes. Precisamos examinar nosso coração e eliminar as barreiras que impedem a fé de frutificar. Além disso, aprendemos que o mal e o bem coexistem por um tempo, mas no final Deus separará os justos dos ímpios. Devemos confiar na justiça divina e perseverar na fé, pois no tempo certo a colheita virá.